Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Podemos sentar. Muito bom dia a todos, invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, 3 de maio de 2016. Eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Igreja SDI 2. O cumprimento dos senhores ministros e ministras, o doutor José Alves Pereira Filho, subprocurador-geral do Trabalho, os senhores advogados e todos os funcionários e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Vamos então apregoar os processos que estão na preferência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 21.005, dígito 57, de 2014, que são partes Companhia Carris, Porto Alegrense e Giovanni Bias dos Santos. Com a palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, senhor presidente. Senhoras ministras, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em mandado de segurança. A ação mandamental foi impetrada contra a decisão interlocutória de antecipação dos efeitos da tutela, na qual determinada a reintegração do trabalhador litisconsorte passivo necessário na presente ação. Após a prolação do acórdão regional, nos autos da ação matriz, sobreveio a prolação de sentença de mérito e, por isso, na linha da jurisprudência desta Corte, inscrita na súmula 414, item 3, opera-se a perda superveniente do interesse de agir, o que impõe a denegação da segurança. Em síntese, senhor presidente, o voto segue no sentido da denegação da segurança ante a perda superveniente do interesse de agir, na forma do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009, combinada com o artigo 485, inciso 6 do CPC de 2015. É esse o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Douglas. Doutor Antônio Cândido. Somente o registro, excelência. O registro da presença do doutor Antônio Cândido Osório Neto na tribuna. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 169, dígito 02 de 2015, em que são partes Luiz Gomes de Medeiros Neto e Banco Santander Brasil S.A. Com a palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, contra o acórdão lavrado pelo Egrégio 5º Regional em ação rescisória, interpõe recurso ordinário o senhor Luiz Gomes de Medeiros Neto. A pretensão rescisória foi deduzida sob a alegação de violação dos artigos 843, parágrafo 1º da CLT e 348 do Código de Processo Civil. Insistiu o autor, ora recorrente, fundamentalmente, que restou configurada a confissão ficta patronal em razão do desconhecimento dos fatos revelado pelo preposto por ocasião da audiência. Ao julgar improcedente a pretensão rescisória, a Corte Regional elegeu 2 fundamentos. O primeiro, vinculado à impossibilidade de reexame de fatos e provas nos autos da ação matriz, quando a rescisória se funda em violação legal. E o segundo, centrado na ausência de pronunciamento acerca do conteúdo do artigo 348 do Código de Processo Civil, o que faria a decisão censurada, rescindenda, ressentir-se da ausência de tese e essa circunstância inviabilizaria a pesquisa pretendida da violação legal suscitada nos moldes da súmula 298, item 1 desta Corte. Nas razões do recurso ordinário, entretanto, o autor insiste nas violações legais já mencionadas, mas
desconsidera a necessidade de cumprimento do dever de dialeticidade, de ataque efetivo às razões de decidir adotadas no julgamento recorrido. É por esse motivo, senhor presidente, que o recurso ordinário não merece ser conhecido, na medida em que, descumprido o comando legal inscrito no inciso 2 do artigo 514 do CPC de 73, dispositivo legal vigente à época da interposição do recurso. Aplica-se ao caso o item 1 da súmula 422 desta Corte, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, e é assim que voto, esclarecendo que o voto está retificado no capítulo da ementa, para que a conclusão de não conhecimento seja a consagrada. Bueno. Muito obrigado, ministro Douglas. Doutor Eli. Presidente, pelo banco recorrido, com procuração nos autos, sendo mantido o voto do eminente relator, requer o registro da presença. Se houver divergência, eu lhe segurarei a palavra. Obrigado. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo AG CAU-INOM 2553, dígito 39 de 2016, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Diva de Freitas. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de agravo regimental interposto em face da cautelar inominada incidental à ação rescisória originária do TST, que indeferiu o pedido de liminar concernente à sustação dos autos decorrentes da execução em curso nos autos originários. A pretensão do corte rescisório e o consequente pedido liminar estão assentados na nova modulação jurisprudencial atribuída pelo Supremo Tribunal Federal no que concerne o tema BESC quitação PDI. De fato, o STF, nos autos do recurso extraordinário número 590-415 de Santa Catarina, estabeleceu a tese jurídica de que a transação extrajudicial que importa a rescisão do contratrabalho em virtude da adesão voluntária do empregado a plano de dispensa motivada implica quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, desde que tal condição tenha expressamente constado do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Entretanto, quando da prolação da decisão que se pretende rescindir, o acórdão desta Corte explicitou o entendimento de que não merece reforma a decisão do egrégio TRT em consonância com a súmula 330 do TST e a orientação jurisprudencial 270 da SDI 1 do TST. A coisa julgada é elemento essencial à segurança jurídica e à confiabilidade do Poder Judiciário, tanto que respaldada pela Carta Magna, artigo 5º da Constituição Federal, além de que o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro denomina coisa julgada ou caso julgada decisão judicial de que já não caiba mais recurso. Além disso, as hipóteses de rescisão do julgado são taxativas, não comportando a rescisão do julgado em face da alteração do posicionamento jurisprudencial adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, não obstante a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de lei ou ato normativo detenha a rigor efeito ex tunc e eficácia erga omnes, não alcança todavia as decisões acobertadas pela coisa julgada, mesmo que fundadas em um diploma legal que o STF posteriormente tem interpretado como incompatível com a Constituição Federal. A interpretação das normas excepcionais que regem a ação rescisória não pode ser extensiva a ponto de se admitir o corte rescisório em face de alteração de posicionamento jurisprudencial, sob pena de nunca existir uma decisão definitiva e nem se existir se alcançar a indispensável segurança jurídica, deve nortear uma decisão já resolvida pelo Judiciário. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 89.824 de São Paulo, em que foi relator o ministro Moreira Alves, assentou descaber a ação rescisória em caso de nova orientação jurisprudencial. Em julgado recente de lavra do ministro Celso de Mello,
58.589.513, o Tribunal Pleno do STF explicitou que a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnado de eficácia ex tunc, como sucede ordinariamente com os julgados proferidos em sede de fiscalização concentrada, não se revela apta só por si a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz em nosso sistema jurídico limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam em abstrato da Suprema Corte. Precedentes, o significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado democrático de direito, por conseguinte, deve ser mantida, entendo que deve ser mantida a decisão agravada. É assim. Esse é o voto. Esse é o voto. Muito bem. Doutor Jairo Vairos. Deseja sustentar? É agravo, Excelência? Agravo regimental. Desculpe, não tem sustentação. Ministra Maria Helena, eu tive a oportunidade de encaminhar voto a todos os colegas, não sei se chegou a tempo, não é? Mas eu digo que, considerando o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos da adesão do empregado ao plano de demissão voluntária do Banco do Estado de Santa Catarina, no recurso extraordinário número 590.415, Santa Catarina, eu entendo, com a máxima vênia, pela caracterização da fumaça do bom direito, com a alegação de violação do artigo 7º, inciso 26 da Constituição da República, uma vez que não se cogita de controvérsia em matéria constitucional. Eu trago um precedente da minha relatoria desta subseção, ele é de novembro de 2015, é o RO 89.300, dígito 3 de 2009. Assim, eu vou pedir a máxima vênia à ministra relatora para votar pelo provimento do agravo regimental, determinando a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória. É como eu voto e, como há divergência, eu vou tomar votos. Muito bem. Ministro Renato. Senhor presidente, tenho a desvantagem de estar retornando ao STI2 depois de 6 anos de afastamento. É verdade. Mas também a vantagem de ter atuado aqui durante 8 anos. E me lembro, naquela oportunidade, que nós julgamos centenas de casos de ações rescisórias que tinham como objeto a rescisão de sentenças e acórdãos relativos a planos econômicos. A matéria era tão tranquila no TST que nós tínhamos até um verbete, se não me engano era OJ ou súmula, assegurando o direito a esses planos econômicos. E o Supremo cassou a nossa decisão, recebeu a matéria como matéria constitucional, firmou tese, e a partir daí nós reiteradamente passamos a julgar as ações rescisórias e provê-las para desconstituir aquelas decisões. Me parece que esta hipótese é muito semelhante. O Pleno, depois de muita controvérsia, e uma controvérsia específica entre decisão da STC e da STI, decidiu pela invalidade da cláusula, e recentemente o Supremo Tribunal Federal declarou a sua validade e equitação geral. Entendeu que a matéria era constitucional
Portanto, tal circunstância afasta a invocação da súmula 83. Não se pode invocar o fato da questão ter sido controvertida. Há a indicação do 7º 26, portanto, em princípio, a ação rescisória está aparelhada. E, salvo equívoco, eu não tenho conhecimento de que o Supremo tenha alterado o seu posicionamento. Excelência, ministra relatora, é verdade, traz aqui precedentes, mas eu não sei se esses precedentes representam o posicionamento majoritário do Supremo, me parece que não. Do Tribunal Pleno. Sim. De modo que, na linha do entendimento que vinha adotando anteriormente nos planos econômicos, entendo que, no mínimo, há razoabilidade na pretensão e é recomendável a concessão da liminar, pelo menos para se examinar melhor a ação rescisória, sob pena da irreversibilidade do prejuízo. Eu, respeitosamente, peço bem à relatora, acompanhe Vossa Excelência. Muito bem. Ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, senhores ministros, é preciso fazermos uma distinção quanto ao tema em debate. Aqui cuida-se de uma pretensão cautelar fundada no periculum in mora e no fumus boniuris, no sentido de que, em face da superveniência da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu ofensa ao artigo 7º 26, pretende o Banco do Brasil a rescisão da decisão proferida sob a égide de uma súmula existente no do Tribunal Superior do Trabalho. O voto da ministra Maria Helena traz um tema que hoje é o tema mais importante no que se empresta ao exame da ação rescisória, que é dizer o seguinte: a ação rescisória tem natureza substitutiva de recurso de uniformização da jurisprudência. Esse é o ponto. Só que esse é o mérito. É isso que nós vamos ver e é isso que o Supremo está debatendo. A súmula 343, ela exige, embora haja uma decisão que não seja controvérsia, que é aquela de natureza constitucional, ela pode alcançar algo que já estava sedimentado ao tempo. Essa discussão está no Supremo. Há um acórdão do ministro Marco Aurélio Mello, em plenário, dizendo que não tem essa natureza substitutiva de recurso que uniformiza a jurisprudência. Mas esse, a meu juízo, é o mérito da ação. Mas, por prudência, como essa matéria está controvertida lá, inclusive acerca do alcance da súmula 343, eu acho que aqui se configura, no plano de uma pretensão cautelar, a necessidade da suspensão em face do periculum in mora e do fumus boniuris. São coisas distintas. Uma coisa não sigo o mérito. Eu não estou julgando o mérito. Eu falo que, em face da controvérsia do Supremo, acho que é o caso de provimento do agravo para determinar a concessão da liminar e a suspensão até que nós decidamos, juntamente com o Supremo, qual é a função da rescisória nessas hipóteses, em que tem um antagonismo entre a segurança jurídica consagrada pela coisa julgada e a segurança jurídica consagrada por uma tese uniformizada. Então, peço vênia, Sua Excelência, acompanhe vocês. Acompanha? O voto de Vossa Excelência. Muito obrigado. Ministro Bresciani. Senhor presidente, acrescendo os fundamentos já postos pelos Vossa Excelência, ministro Renato e ministro Vieira de Mello, a situação lembra a hipótese de violação do artigo 7º da Constituição Federal, quando o Supremo também concluiu que a aposentadoria não extinguia o contrato de trabalho, e também a situação relativa aos planos econômicos, quando questionados nesta Corte. Isso eu também peço vênia à ministra Maria Helena e acompanho a divergência de Vossa Excelência. Obrigado, ministro Bresciani. Ministra Adelaide. Presidente, eu sempre entendi na linha do voto da ministra Maria Helena, mas após a tese do Supremo Tribunal Federal, eu voto na mesma linha do voto de Vossa Excelência e dos demais ministros que a acompanharam,
pela mesma fundamentação que os nobres colegas trazem em seus votos, pedindo vênia à ministra relatora. Muito obrigado, ministro Adelaide. Ministro Douglas. Senhor presidente, fixada a premissa de que o debate constitucional escapa da súmula 83, da súmula 3, desta Corte, da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, e embora louvando o voto da eminente relatora, um voto consistente, denso, muito bem fundamentado, no âmbito do juízo cautelar que estamos exercitando, eu peço vênia à Sua Excelência, pelas razões também expostas pelos votos dissonantes já proferidos, para acompanhar a corrente divergente. Muito bem. Ministra Maria Helena, posso proclamar? Pode proclamar, mas eu mantenho minha posição. Pois não. Muito obrigado. Eu proclamo que, por maioria, vencida a relatora, ministra Maria Helena Malma, deu-se provimento ao agravo regimental, determinando a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória. Vamos então ao próximo processo. Pois não? Eu continuo como relatora da redatora. Que aqui é agravo regimental, né? Sim. Só para... Vossa Excelência fala na rescisória. Não, eu continuo como competente na rescisória. Na rescisória. E neste processo eu continuo como redatora? Não, aí no agravo regimental, o redator seria, no caso, a presidência. Bom, mas então, Vossa Excelência continuaria como... Sim, se vinculada ao processo da rescisória. Da ação rescisória. Claro, claro. Mas eu gostaria de juntar minhas razões ao pé do acordo. Pois não, razões de voto vencido ao pé do acordo. Pois não, ministra Maria Helena. Continuemos. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo EDRO 46.700, dígito 26 de 2009, em que são partes a Agência Marítima Universal LTDA e Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores em Estiva de Minérios do Estado do Espírito Santo. Com a palavra o ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de embargos de declaração opostos pela Agência Marítima Universal quanto ao que fora decidido por esta egrégia subseção. Nos embargos, a autora sustenta a ocorrência de omissão e contradição sob a alegação de que o acórdão recorrido, apesar de indicar trechos da petição inicial da rescisória, não procedeu a uma análise teleológica e sistêmica de seus argumentos, ocasionando erro por premissa equivocada. Salienta que, aspas, malgrada a utilização da expressão sentença na exordial, é certo que a decisão judicial que se objetiva desconstituir é o acórdão regional, tendo o embargante especificado seu pedido inicial expressamente, o trânsito em julgado deste deciso, cingindo-se, portanto, ao pedido rescindente. Aduz que o recurso ordinário interposto no processo foram suscitadas as preliminares de inépcia e carência de ação, ambas com possibilidade de tornar insubsistente a decisão recorrida nos termos da exceção da súmula 102. Eu transcrevo a decisão e passo à análise dos embargos. Impende ressaltar inicialmente que a finalidade dos embargos de declaração concerne ao aprimoramento do julgado, não se prestando à rediscussão do tema objeto da decisão embargada. Nesse contexto, não se cogita da existência de contradição que sequer foi esclarecida pelo embargante onde reside, sendo certo que na conclusão do deciso não há afirmação em sentido contrário do que foi expendido na fundamentação. Da mesma forma, não se há falar em omissão, pois, ao contrário do que alega o embargante, em vários trechos da exordial, especialmente as folhas 4, 6, 8, 10, 15, 17, 18, 33 e 35, foi apontada expressamente como decisão rescindenda a sentença proferida, não havendo de se falar em interpretação teleológica e sistêmica em relação ao pedido expresso. Outro sim, o tema que não foi devolvido no recurso ordinário interposto no processo principal e que é objeto da presente rescisória é revelia e confissão. Ademais,
não restou demonstrada a ocorrência de erro injudicando quando da rejeição do obstáculo processual que eventualmente poderia impedir o juiz de adentrar na pretensão de direito material manifestada na petição inicial. Verifica-se ainda que a omissão e contradição apontadas pelo embargante consistem, na verdade, em inconformismo com o teor da decisão recorrida. Por esses fundamentos, eu estou negando provimento aos embargos de declaração. Eu recebi o memorial da embargante. A questão que graçava de maior importância dizia respeito à possibilidade das preliminares, mas, de fato, o recurso veiculava na ação rescisória, revelia e confissão sequer foi objeto de exame pelo tribunal. Por isso eu estou rejeitando os embargos. Rejeita os embargos. Eu pergunto se há divergência. Senhor presidente. Pois não, ministro Douglas. Esse é um tema que me gera, comentava ainda há pouco com o ministro Bresciani, muitas dúvidas em face da natureza das questões que são devolvidas no recurso ordinário e que podem ensejar um desfecho que contaminaria integralmente a relação jurídica processual matriz, tornando inclusive insubsistente, caso manipulada a rescisória no tempo oportuno, o interesse de agir. Nós temos alguns casos, né, ministro Vieira, que estão sobrestados e que veiculam, como alguma distinção, questões semelhantes como essa. Particularmente me lembro daquele debate vinculado à configuração do vínculo de emprego, quando uma das pretensões dele resultantes e que fora objeto da sentença dizia respeito à aplicação do artigo 1215 do Código Civil, os chamados frutos da posse de má-fé. E naquele julgamento, que ainda não foi concluído, nós discutimos aqui de maneira muito intensa o significado das expressões questões prejudiciais, questões preliminares, que estão referidos na súmula 100 do nosso tribunal, aquela que disciplina os prazos da decadência no âmbito dessa Justiça do Trabalho. De sorte tal, senhor presidente, que eu vou pedir vênia ao eminente relator para requerer vista regimental e eu vou até pesquisar, gostaria do auxílio da secretaria para que informasse, enfim, o trânsito desses dois casos que estão com julgamento sobrestado. É dia 10? Eu gostaria de que todos viessem em conjunto, porque o debate é um só. É um debate, a tese que nós deveremos enfrentar é uma só. Em que medida as questões preliminares ou prejudiciais podem impactar na definição do marco inicial da decadência da ação rescisória? Então, eu pediria vista regimental. Muito bem. Após o voto do relator, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista regimental do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Assim se decide. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 10.310, dígito 37 de 2015, em que é relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento e julgar improcedente a ação cautelar. Não houve sustentação oral. Muito bem. Sinteticamente, usando um termo do ministro Vieira de Mello, eu estou acompanhando a ministra relatora no sentido de negar provimento ao recurso ordinário e julgar improcedente a ação cautelar. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo que assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 252, dígito 68 de 2014, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Houve sustentação oral. Com a palavra, o ministro Renato. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de mandado de segurança que pretende o desbloqueio de valores em espécie penhorados em contas dos impetrantes em sede de execução provisória. Na sessão do dia 29 de 3 de 2016,
a excelentíssima ministra relatora manifestou entendimento de que a ordem de constituição já não mais subsistia, pois em consulta ao site do Tribunal Regional da 8ª Região, fora proferida a decisão obstando a penhora online de valores nas contas dos reclamados. Posteriormente, na sessão de 12 de 4 de 2016, o processo foi novamente incluído em pauta por Sua Excelência, que apresentou voto em sentido diverso, negando o provimento ao recurso ordinário. O mandado de segurança exige, a meu juízo, prova pré-constituída, sendo vedado ao julgador incursionar em fatos alheios aos autos para formar sua convicção a respeito da existência ou não do direito líquido e certo pretendido pela parte. No caso dos autos, o presente mandamos em pugna a decisão judicial que, em execução provisória, manteve o bloqueio de contas bancárias dos sócios da empresa reclamada, em que pese até mesmo a ausência de informações a respeito de eventual desconsideração da pessoa jurídica. Constato ainda, pela petição de folhas 254 e 255, que a própria exequente solicitou a extensão da penhora realizada nos autos do processo 0001806 de 2013, originária da Vara do Trabalho de Santa Isabel, à execução processada nos autos da presente reclamação trabalhista, na qual foi proferida a decisão pugnada, havendo inclusive a afirmação de que, aspas, bens esses que são suficientes para garantir o pagamento das duas execuções em andamento. Não vejo, seja na decisão proferida nos embargos à execução opostos nos autos da reclamação trabalhista 865/2012, ou mesmo em qualquer outro documento juntado com a petição de mandado de segurança, elementos para afirmar categoricamente de que o bem penhorado no processo 1806/2013 seja insuficiente para garantir as execuções. Desta forma, não vislumbra a possibilidade de manutenção do ato de constrição de numerário em sede de execução provisória por insuficiência da penhora para garantir as execuções, já que não há documentos nos autos, pelo menos não localizei, que possibilite tal conclusão. Ao contrário, penso que a prova firmada pela própria exequente de que o imóvel penhorado naqueles autos seria suficiente para garantir ambas as ações. Portanto, a questão, a meu juízo, fica cingida à apreciação desta STI2 no tocante à tese jurídica invocada na decisão judicial impugnada. Neste contexto, adentrando-se na questão de mérito, o bloqueio de valores em execução provisória, quando dedicado bens suficientes à garantia da execução, contraria o item 3 da súmula 417 desta Corte. Assim, pedindo vênia a Sua Excelência, penso que o recurso ordinário deve ser conhecido e provido para, conhecendo a segurança, determinar o cancelamento da ordem de bloqueio dos valores constritos nos autos da reclamação trabalhista 865 de 2012. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Vossa Excelência, então, dá provimento, ministro Renato, ao recurso. Muito bem, então vou tomar voto, aberta a divergência. Ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, de forma objetiva, pedindo vênia à eminente relatora, à luz da nossa súmula 417.3, eu acompanho o voto de divergência. Ministro Bresciani. Senhor presidente, a execução de fato é provisória, houve interposição de recurso extraordinário, eu acompanho a divergência, também pedindo vênia à eminente ministra Maria Helena. Ministro Adelaide. Senhor presidente, só acompanhando aqui. Essa é uma divergência. Eu acompanho também a divergência, senhor presidente. Acompanho a divergência. Ministro Douglas. Senhor presidente, da mesma forma e com as mesmas vênias, acompanho a divergência. Eu também vou pedir vênia à ministra Maria Helena para votar com a divergência aberta pelo ministro Renato de Lacerda Paiva. Eu proclamo o resultado que, vencido a relatora, deu-se provimento ao recurso ordinário nos termos do voto da divergência.
Juntada de razões vencidas, senhor presidente. Juntada de voto vencido ao pé do acordo da ministra Maria Helena. O ministro Renato redigirá o acordo. Eu vou pedir para chamar um feito, o processo, é este aqui, não é? A ação AG cautelar. Vamos apregoar. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo AG CAU-INOM 2553, dígito 39 de 2016. Eu estou chamando esse feito à ordem apenas na proclamação, porque o parágrafo 4º do artigo 236 do nosso regimento interno fala que o acórdão do agravo regimental será lavrado pelo relator, ainda que vencido. E eu proclamei que redigiria o acordo do agravo o ministro que abriu a divergência. No caso, fica proclamado que o acórdão será redigido pela ministra Maria Helena, vencida no agravo regimental. E nesse caso eu não preciso nem juntar. Não, eu não preciso juntar, mas eu vou apresentar. Eu peço desculpas, ministra Maria Helena, é que na efervescência do julgamento, claro, às vezes nós cometemos alguns deslizes, mas está devidamente sanado o equívoco que foi cometido pela presidência. Eu quero as notas. Notas degravadas para a ministra Maria Helena Malma. Assim se decide. Agora pode apregoar aquele meu. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 8.906, dígito 2 de 2014, relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma. Muito bem. Sinteticamente, eu estou acompanhando a ministra relatora no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, da qual a parte ré ficará isenta. Esse é o voto. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo RO 101.200, dígito 96 de 2009, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira votou no sentido de dar provimento ao recurso ordinário interposto pela ré para declarar a extinção do processo com resolução de mérito. Não houve sustentação oral. Muito bem. Com a palavra a ministra Delaide. Senhor presidente, eu encaminhei a vossas excelências o meu voto. E o pedido de vista regimental ele foi formulado em razão da questão referente à decadência e com a singularidade de envolver, de exigir um exame mais acurado, de forma a possibilitar a prolação de voto de uma maneira mais segura, que eu não tinha naquele momento. E no caso em exame, a ação rescisória, fundada no artigo 4853 do Código de Processo Civil, ela foi ajuizada pelos ex-sócios da então segunda reclamada, a Perlim e Perlim Limitada, e na qual se pretende a desconstituição da sentença que declarou a revelia das reclamadas G.A. Muciati São José e Perlim, e reconheceu a confissão quanto à matéria de fato e julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na reclamação trabalhista. E o regional afastou a decadência e no julgamento do recurso ordinário foi estabelecida a divergência entre a tese defendida pelo ministro relator, que mantém o afastamento da decadência porque há evidência da citação nula das reclamadas. O marco inicial desse prazo deve se iniciar a partir do último dia do prazo recursal, contado da data em que elas tiveram ciência inequívoca do ajuizamento da ação, na qual proferida a decisão que se busca rescindir. E aquela agasalhada pelo ministro Emanuel, Vossa Excelência, no sentido de contar o prazo decadencial do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Eu, em resumo, comungo da mesma compreensão do ministro relator e peço vênia a divergência para convergir com o ministro relator. Muito bem. Ministro Douglas.
Senhor presidente, com a vênia devida à divergência, estou acompanhando o eminente relator. Ministra Maria Helena. Eu acompanho a relatora. Ministro Renato. Também com o relator, senhor presidente. Ministro Vieira. Estou acompanhando o relator, presidente, pedindo vênia. Muito bem. Então, eu proclamo que, por maioria, vencido a presidência que dava provimento ao recurso ordinário interposto pela Ré para declarar a extinção do processo com resolução do mérito, a sessão, por maioria, repito, acompanha o voto do relator, que conhece do recurso ordinário e, no mérito, nega-lhe provimento. Assim se decide. Eu juntarei voto vencido, justificativa de voto vencido ao pé do acórdão. Não havendo mais processos em condições de julgamento e agradecendo aos senhores ministros e ministras que participaram desta sessão, os senhores funcionários, ao doutor José Alves Pereira Filho, subprocurador-geral do Trabalho, que oficiou nesta sessão, eu declaro encerrada.